Política é uma palavra derivada do grego politeia. Esse termo surgiu depois da reforma democrática de Solon e na classificação de Aristóteles ele significava governo civil. Portanto, de acordo com a concepção grega, política nada mais era do que a arte de governar. Entretanto, o Ministério da Saúde adverte: a política também pode envolver lutas violentas pelo poder, mistura de interesses públicos com privados, mortes, drogas e outros conteúdos inapropriados para menores de 18 anos. Ciente de tudo isso, Winston Leonard Spencer Churchill decidiu largar sua vida de militar e começar uma nova carreira. Nas eleições gerais de 1900, ele conseguiu ser eleito pelo distrito de Oldham como membro da Câmara dos Comuns, uma das duas divisões do parlamento inglês. E não demorou muito para ele se associar ao Partido Conservador, uma vez que na época eles representavam o governo e o Churchill estava sedento por conseguir expressividade no parlamento. Mas acontece que suas ideias diferiam muito daquelas do seu partido. Ele não concordava com as reformas tarifárias, com os gastos militares e nem com as medidas protecionistas defendidas pelos conservadores. Então, eventualmente, ele acabou deixando o Partido Conservador e se juntando aos liberais. Como um liberal, Churchill foi um grande defensor da livre troca e, como resultado, angariou diversas inimizades por parte do seu antigo partido. Em dezembro de 1905, os liberais elegeram um primeiro-ministro e as coisas ficaram bem mais favoráveis. Logo naquele mesmo mês, ele foi promovido a subsecretário do Estado para as colônias, sendo encarregado principalmente da África do Sul. Em apenas 2 anos, o Churchill conseguiu aprovar uma nova constituição para a região e diminuir consideravelmente a tensão do pós-guerra dos Boers. Em 1908, ele recebeu mais uma promoção, indo parar no gabinete como presidente da Comissão de Trocas, uma espécie de ramificação do Ministério do Comércio deles. Nesse cargo, Churchill foi responsável por uma série de reformas sociais: salário mínimo, assistência social para desempregados, seguro-desemprego, assistência para deficientes mentais e, ele conseguiu até introduzir taxas pesadas para grandes propriedades rurais. Isso porque o Churchill acreditava que a concentração de terras era a fonte principal de todas as formas de monopólio e que a especulação imobiliária apenas traria consequências ruins para a Inglaterra a longo prazo. Se ele tivesse aí visto 2008, ele veria que ele estava bem mais certo do que ele estava pensando. Bom, a situação parecia sob controle, até o momento em que ocorreram 2 revoltas populares, uma em 1910 e outra em 1911, sendo que a de 1911, conhecida como o Cerco da Rua Sydney, acabou sendo imortalizada graças ao jornalismo da época. Diz a lenda que a polícia havia encurralado um grupo de anarquistas acusado de assassinato e que a casa em que eles estavam se abrigando acabou pegando fogo. Diante da cena, o Churchill, que havia ido pessoalmente supervisionar a operação policial, coisa que não competia a alguém como ele, ordenou que nenhum bombeiro apagasse o fogo ou tentasse resgatá-los. Churchill teria dito: "Achei melhor deixar a casa queimar do que arriscar a vida de bons britânicos tentando salvar aqueles ferozes revolucionários." Acho que dá pra entender por que o caso viralizou, né? Não foi todo mundo que aplaudiu essa conduta fria e pragmática do Winston, mas em 5 de outubro de 1911 ele foi promovido a primeiro Lorde do Almirantado, ou seja, agora era ele que comandava a marinha. Como primeiro-almirante, ele lutou energicamente pela modernização da frota naval. Isso inclui a construção de novos navios de guerra e a substituição do carvão mineral como combustível pelo óleo. Na época, Churchill também foi um grande defensor da criação de uma força aérea e do desenvolvimento dos famosos tanques de guerra. Isso porque ele acreditava que esse seria um investimento muito importante, já que o cheiro da guerra estava no ar. E não deu outra. No dia 28 de julho de 1914, foi dado início à Primeira Guerra Mundial. Como a circunstância era delicada, em 1915, um pouco depois que começou a Primeira Guerra, o primeiro-ministro decidiu formar uma aliança política com a oposição, os conservadores, para unificar politicamente a nação e agilizar alguns processos burocráticos. Sabe qual foi o preço dessa aliança? A cabeça do Churchill num prato. Lembra que os conservadores tinham uma treta com ele? Então, eles aproveitaram essa chance para afastá-lo da marinha e reduzi-lo a um simples membro do parlamento. Coisa que não durou muito tempo, porque logo alguns meses depois, ele desistiu de participar do governo, né? E aí, ele foi servir como tenente-coronel no fronte ocidental da guerra. Não foi fácil, gente. Foi um golpe político bem pesado que ele levou. Agora, será que Churchill irá conseguir se recuperar? No próximo episódio, Churchill versus os nazistas. Vai. Aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque aí vocês podem acompanhar, e tudo mais. De deixar o seu comentário e, óbvio, dar aquele like monstrão aí pra nós. Um abraço e até a próxima.